Tudo bem? É um prazer imenso estar com você, né, no dia de hoje, para que a gente possa ter uma conversação direta e simples sobre o que é Ori. Maravilha. Só para o pessoal se situar, Babá, você é do Rio de Janeiro, não é isso? Sim, eu sou da cidade de Niterói, que é um município do estado do Rio de Janeiro. Como foi que você encontrou o culto ao orixá? Então, a minha história espiritual ela começa alguns anos atrás, né? Hoje eu tenho 31 anos, mas a minha história espiritual começou a partir dos 15 para 16 anos, através da Umbanda. E é um culto que até hoje eu pratico também na minha casa, tá? Através da Umbanda, com os anos de preparo e de vivência, eu cheguei ao Candomblé, por escolha própria, tá? Diferente de muitas pessoas que agregam, que adentram ao Candomblé por alguma necessidade, eu fui por escolha própria. Eu sempre fui muito curioso sobre a espiritualidade. Uhum. E aí eu fiz a minha iniciação dentro do Candomblé, acho que, se eu não me engano, quando eu tinha 19 para 20 anos. E depois do Candomblé, já com minhas obrigações, né, confirmadas de 1 ano, 3 anos, 7 anos, eu recebi um chamado, né, da minha espiritualidade a conhecer a cultura iorubá, né, a Uhum. qual eu pertenço até os dias de hoje. Maravilha. Você chegou aí à África, inclusive tem umas fotos aí para você pode ir jogando. Quando foi que você decidiu realmente ir à África? Você se iniciou no culto de Ifá, não foi isso? Isso. Em 2019 eu fiz a primeira mão de Ifá, que é conhecida como Ixefá, que é quando o praticante da cultura ele recebe através do culto de Ifá, tá? Tem que pontuar isso. Ele recebe o Ibá de Orumilá para que ele possa praticar e entender e compreender o poder místico de Ifá. E aí, após o primeiro ritual, né, chamado Ixefá, alguns meses depois, eu tive o privilégio de, através de uma bênção espiritual, ir a Ibadan, né, que é uma cidade da Nigéria, né? E eu acabei que o processo era para que eu fosse durante 21 dias, eu acabei ficando 5 meses, porque assim que eu cheguei na Nigéria, teve o estouro do lockdown, né, da pandemia. E aí os aeroportos fechados e a gente não tinha como voltar para o nosso país. Então a viagem de 21 dias se tornou uma viagem de 5 meses. Muito interessante. Eu sei que muita gente ainda existe um preconceito em relação à religião africana, que é coisa do mal, que é feitiçaria, bruxaria, coisa do demônio, e não tem nada a ver com isso, né, Babá? Não. Dentro da cultura iorubá, o termo bruxaria, na concepção religiosa relacionada ao orixá, a palavra bruxaria ela é proibida, tá? Feitiçaria é proibida dentro do território iorubá, porque a cultura milenar dos orixás, né, eu falo milenar porque a gente, dentro da cultura iorubá, a gente acredita que o culto do orixá ele pode ser de 2000 anos antes de Cristo. Então, dentro da cultura iorubá, não se pratica bruxaria. O culto ao orixá é um culto para prover o bem, prover a facilitação do bem-estar, do equilíbrio e da abundância para o ser humano. Muito bom. Vamos agora falar sobre Ori. Muito se fala nos orixás, muitos conhecidos, Iemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Oxum, fala da questão do próprio Ifá, mas muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda desconhecem a importância, a relevância do Ori. O que é Ori, Babá? Ele realmente é o orixá mais importante em nossa vida? O Ori ele é o orixá primordial do ser humano, tá? Porque o Ori, ele existe em dois fatores, tá? É bom deixar isso claro, eu vou ser bem breve e direto para não ficar colocando muitos fenômenos e muitas palavras para Uhum. confundir o ser humano, né? Porque nem todo mundo conhece a fala do culto. Então, o Ori, ele é conhecido em dois fenômenos, que é o Ori Odê e o Ori Inu. Ori Odê seria a cabeça, e o Ori Inu seria a essência espiritual que pertence a essa cabeça. O culto Entendi. a Ori, ele é primordial no culto de orixá, porque se acredita que através da sua fala, através da sua crença, através das suas atitudes, você é capaz de mover e mudar situações da sua vida. Quando nós falamos de Ori, nós falamos também de comportamento, nós falamos também de mudanças de pensamento, porque a gente cultua muito a questão da autoestima,
do entendimento que a dificuldade ela faz parte do convívio diário do ser humano. Então, uma cabeça fraca, ela não tem uma competência para chegar num grande status. Então, o culto de Ori sempre é um culto de potencialidade, potencializar o aspecto, né, de bem-estar, de autoestima, de autoelevação do ser humano. Babá Rafael, o Ori não é algo específico daqueles praticantes da religião iorubá. Todas as pessoas do mundo, independente de religião, credo, sexo e gênero, possuem o seu Ori. Sim, todos nós possuímos uma cabeça e uma essência. Isso independente da crença que você tenha. Quando nós falamos por exemplo, quando nós falamos de atitude, nós falamos de um modo geral. Então, independente da crença que você tenha, a mudança ela é necessária para uma melhoria da sua vida. Ah, entendi. Ô, Babá Rafael, quais são as consequências de um Ori, digamos, não queria usar esse termo, mas enfim, para ficar mais claro, de um Ori mal cuidado? Quais são as consequências na vida de um ser humano? Então, existem dois fenômenos em terra iorubá, que é conhecido como Orirere, que é um bom Ori, e Oriburuku, que seria um mau Ori. Né? Em algumas famílias e algumas colocações se chama até Oriburuku, seria um Ori amaldiçoado. Tá? Todo ser humano, quando ele nasce com a sua essência, ele nasce predestinado a esses dois caminhos. De ele possuir um bom Ori ou dele possuir um mau Ori. Um bom Ori é uma pessoa que ela desde de criação ela tem convicções, ela tem educação, ela tem entendimento do que é certo e errado e ela busca fazer as melhores escolhas para que a sua vida seja uma vida de riqueza, uma vida de bênçãos, uma vida que, independente da dificuldade que ele tenha, ele sempre lutará em prol da sua melhoria. Oriburuku, né, o Oriburuku, ele tem uma dificuldade porque ele já nasce, como a gente fala, entre aspas, de uma forma para facilitar, com um mau caráter, tá? Ele nasce predestinado a sempre a ter dificuldade de entendimento, a dificuldade de seguir regras, a dificuldade de comportamento. Ah, Rafael, o Oriburuku ele pode ser mudado através de bom comportamento? Pode. Não só de bom comportamento, como de tratamento espiritual, né? Talvez de iniciação, ou de buri, ou de determinados rituais que são feitos especificamente para o tratamento dessa situação. Mas o mais importante de conceituar aqui, de pontuar, é que, independente das dificuldades ou das situações que você enfrente, você buscar o melhor para si sempre será o caminho para a mudança melhor para a sua vida. Muito bem. Você falou a questão de Bori. O que seria o Bori? O Bori ele é um ritual específico direcionado à cabeça. Todo orixá... O orixá é uma divindade, né? É um deus, né? É um espírito milenar. E todos os deuses, dentro da nossa concepção, eles são merecedores de culto, né? Nós cultuamos os orixás, por exemplo. Nós cultuamos Exu, para que Exu é o orixá provedor do equilíbrio, provedor da organização da vida do ser humano. Né? É aquele que organiza e reorganiza e traz a estabilidade para a vida do ser humano. O Ori, nós cultuamos o Ori para que nós tenhamos competência, para que nós possamos enxergar com clareza, né, através do ritual do Bori. O Bori é um ritual feito especificamente para a cabeça. Esse ritual é direcionado diretamente e apenas para a cabeça, para fortalecimento não só da parte física, mas como da sua essência. Babá, ouvindo você falar, nós poderíamos, numa linguagem mais ocidental, dizer que o Ori é a nossa alma, a nossa essência, nosso espírito? O Ori Nu ele está ligado a isso, a essência do Ori ele está ligado à essência do ser humano, né? Por isso que muitas pessoas falam sobre predestinação ou sobre destino, entendeu? Então, quando a gente fala de Ori, a nossa cabeça ela tem entendimento que situações foram predestinadas, situações, colocações são designadas para aquele determinado ser humano em seu nascimento. Em muitos rituais, sejam de Umbanda e Candomblé, não posso generalizar porque não conheço todas as casas, o pessoal geralmente faz uma consulta, não, você está precisando, faz aqui um ebó, uma oferenda para Exu, para um preto velho, um caboclo, para orixá,
E eu vejo muitas vezes o pessoal muito ligado sobre a questão dos orixás e pouco trato em relação ao Ori. Seria o Ori o primeiro a ser agradado antes de qualquer outra entidade africana? Para que se tenha esse Sim, caminho, essa clareza no caminhar? sim, sim. Em qualquer ritual que você faça, o primeiro orixá a ser cultuado, né, dentro de uma iniciação ou dentro de determinado processo é sempre o Ori. Né? Sempre é consultado ao seu Ori, né, a necessidade essencial ou a necessidade atual para que seja administrado determinado ritual ou iniciação para aquele indivíduo. Muito bom. Pessoas que... Uma pergunta que me fizeram aqui, não mandaram o nome aqui na internet, estava aqui observando aqui no meu celular. A pessoa perguntou, eu posso cultuar o meu Ori, cuidar do meu Ori, sem necessariamente pertencer à religião africana? Eu posso cuidar, cultuar, agradar o meu Ori sem ser da religião africana ou necessariamente eu tenho que ser da religião africana? Não, todo ser humano ele tem direito, não só direito como dever de cultuar o seu Ori. O seu Ori, você pode cultuar o seu Ori não somente com a parte litúrgica, né? Você pode cultuar o seu Ori, como eu citei nas falas anteriores, vigiando o seu comportamento, entendendo as dificuldades, as suas falhas, os seus defeitos e buscando mudar isso. Porque o ser humano ele está disposto ao erro, né? Mas a melhoria é a correção para o sucesso. Então, um Ori bem cuidado, um bom caminho, por exemplo, o ser humano, muitas das vezes, ele tem entendimento de quais são as suas falhas, mas ele persiste no erro. Ele persiste na dificuldade, né? Então, isso é, como a gente falou, é o ó, né? É uma má conduta ou algo errado a ser feito a si mesmo. Então, o conselho que eu tenho para dar para as pessoas que não são da cultura é observar, se observar diante do seu comportamento, das suas escolhas, né? Sobre o seu caráter, né, sobre o seu comprometimento entre lealdade, fidelidade e respeito. Você poderia trazer alguma dica para quem não tem um entendimento da parte litúrgica iorubá, como eu devo cultuar o meu Ori, falar com o meu Ori? Nós podemos falar com o nosso Ori, rezar para o nosso Ori. Tem alguma dica prática que você possa trazer de forma muito genérica para que as pessoas possam ter esse contato maior com o seu Ori? Sim. Eu até fiz um vídeo, que eu acho que é através desse vídeo que a gente teve a nossa conexão, né? Sim, sim. E é um vídeo que eu pontuei 3 aspectos que podem ser utilizados no dia a dia para que o ser humano ele consiga se conectar com o seu Ori, né? Eu sempre falo que eu tenho esse costume de quando eu acordo, eu coloco a mão na minha cabeça e falo com o meu Ori, pedindo para que aquele dia seja um dia abençoado, para que independente da dificuldade, independente das circunstâncias, eu possa vencê-las, possa passar essa circunstância ou essa situação com serenidade, para que eu possa entender que aquilo ali é uma forma de aprendizado ou de fortalecimento para mim. Até mesmo quando você toma banho, a água, que a gente conhece na linguagem iorubá como Omi, né? A água é um dos principais elementos do despertar do axé, não só do orixá, como de qualquer tipo de ritualística ligada à cultura iorubá. Então, quando você toma banho, você pode acariciar a sua cabeça falando palavras positivas, pedindo saúde, pedindo bem-estar, pedindo equilíbrio. Se me falte amor, que eu tenha amor. Se me falte trabalho, que eu consiga um trabalho. Se me falte o equilíbrio, que eu encontre o plano do equilíbrio existencial para uma melhoria da minha vida. E até mesmo antes de dormir, eu sempre faço isso também, por isso que esses são os 3 passos que eu coloquei. Antes de dormir, eu sempre toco a minha cabeça e agradeço. Agradeço por mais um dia de vida, agradeço por mais um dia de alimento em minha mesa, mais um dia de um teto sobre a minha cabeça. Eu agradeço sobre a vivência daquele dia como uma forma de aprendizado e de combustível para o próximo dia. Eu estou nas redes sociais através... Eu uso mais o Instagram, né? Que é o @Rafael1, tá? E lá as pessoas podem me procurar, lá tem os links na bio, que lá tem na minha bio. Tem vários links de PDFs, de materiais escritos por mim, né, de pesquisas que eu fiz com a minha família de Badã. Lá fala sobre Ogum, sobre Ori, sobre Oxum, sobre Adê, tá? Então quem quiser conhecer um pouco sobre essa cultura é só clicar lá no link da bio,
baixar os PDFs, e lá também tem um telefone de contato para consulta, para ebó, para iniciações.